Saudações, queridos amiguinhos! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de movimento circular uniforme. Que tal estudarmos a dinâmica desse movimento? Olha que movimento circular uniforme lindo, feito pela Esquadrilha da Fumaça, os Ases do Brasil. São muito bons essa rapaziada. O que é a dinâmica do movimento circular uniforme? Estuda os agentes que modificam a direção e o sentido da velocidade linear. Venham comigo e eu mostrarei com detalhes quais são esses agentes. Vejam, vamos aproveitar para fazer uma revisãozinha também de movimento retilíneo uniformemente variado, aquele movimento em que o módulo da velocidade varia, mas a direção e o sentido se mantêm constante. E aproveitemos e falemos um pouco da segunda lei de Newton. Nesse movimento existe uma força linear, a força retilínea, uma força tangencial. Ela é responsável pela mudança no módulo do vetor velocidade linear. Sabemos que o efeito da força, essa variação no módulo do vetor velocidade linear, é chamado de aceleração linear, aceleração retilínea, tangencial. Sim, agora eles também têm sobrenomes. Qual é a fórmula mesmo da aceleração linear? A variação da velocidade dividido pela variação de tempo. O Newton nos mostrou que a força resultante, a força linear, é proporcional à aceleração, é proporcional a essa variação do valor da velocidade. Uma força grande produz um efeito, uma aceleração grande, uma grande variação no módulo do vetor velocidade. Uma força pequena produz um efeito pequeno, uma aceleração pequena, uma pequena variação no módulo do vetor velocidade. A constante de proporcionalidade é a medida de inércia, é a massa. Então, a força resultante é massa vezes aceleração. Bem, vamos combinar essas duas formulazinhas? Também podemos escrever a segunda lei de Newton como sendo força igual a massa vezes variação de velocidade pela variação do tempo. Inclusive, foi assim que Newton a apresentou no Principia, com os nomes meio diferentes que veremos em breve. Movimento circular uniforme. Bem, a velocidade angular é constante, mas também existe a velocidade retilínea, a velocidade linear, a velocidade tangencial, que tem módulo constante. O módulo não muda, mas note que a direção e o sentido estão mudando. Por quê? Porque algum agente puxa esse corpo para o centro. Esse agente é o responsável pela mudança na direção e sentido do vetor velocidade. A Lua girando ao redor da Terra, esse agente é a força gravitacional. Um carro, quando faz uma curva, esse agente que muda a direção e o sentido do vetor velocidade do carro, é a força de atrito. Esse agente, esta força, portanto, que muda a velocidade, tudo que muda a velocidade é chamado de força. Se muda apenas o módulo, é força tangencial, retilínea. Se muda apenas direção e sentido, é força centrípeta. Centrípeta porque ela aponta para o centro. Gente, não existe uma força, a força centrípeta não é uma força diferente, tipo peso, tipo a FAT, tipo a força gravitacional. É o nome que se dá à força resultante no movimento circular uniforme, ok? Bem, o que essa força faz? Ela modifica a direção e o sentido do vetor velocidade. Esse é o efeito dela, modificar a direção e o sentido do vetor velocidade. Sabemos que o efeito de uma força é chamado de aceleração. Logo, o efeito da força centrípeta é chamado de aceleração centrípeta. Ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da força centrípeta para o centro. Do mesmo modo,
esta força resultante no movimento circular uniforme, a força centrípeta, será proporcional à aceleração centrípeta. Para uma força centrípeta grande, a variação na direção e sentido do vetor velocidade também será grande. Por uma força centrípeta pequena, o efeito dessa força, a aceleração centrípeta, a modificação na direção e sentido do vetor velocidade também será pequena. Analogamente, precisamos transformar essa proporção numa igualdade, e a constante de proporcionalidade também é a massa, bem parecido com a segunda lei de Newton, pois é a segunda lei de Newton, mas escrita para o movimento circular. Força resultante é massa vezes aceleração. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Gente, se vocês quiserem ver a dedução das formulazinhas da aceleração centrípeta, eu achei muito boa a demonstração nesse canal, nesse vídeo. Mas se quiserem, eu também posso preparar uma aula para mostrar para vocês. A aceleração centrípeta, ela pode ser calculada usando valores lineares e angulares. Os valores lineares, das grandezas lineares, são o que mais se usa. A aceleração centrípeta é a velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Então, substituindo a aceleração centrípeta lá na segunda lei de Newton para o movimento circular uniforme, temos que força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas lembre-se, quem é velocidade? ômega-r, velocidade angular vezes o raio. Se substituirmos ali, v ao quadrado fica ômega ao quadrado, r ao quadrado. R ao quadrado, um R vai cortar com o R de baixo. Então, temos que a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes R. É um modo de calcular a aceleração centrípeta em função das grandezas angulares. Substituindo ali, na segunda lei de Newton para o movimento circular, força centrípeta é massa que multiplica a aceleração centrípeta, ômega ao quadrado vezes R. Tranquilo? É muito fácil, é fácil demais. E comigo fica mais fácil ainda, não fica não? Então, vamos resolver problemas? Oba, vamos lá! Vamos começar com um probleminha de looping de avião, já que eu coloquei aquele looping da Esquadrilha da Fumaça para começarmos a nossa aula. Um avião descreve um looping num plano vertical com uma velocidade de 720 km por hora. Para que no ponto mais baixo da trajetória a intensidade da força que o piloto exerce no banco seja o triplo do seu peso, qual deve ser o raio do loop? Considerando a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Gente, lá está o aviãozinho fazendo o looping e ele tem uma velocidade linear que foi indicado ali, 720 km por hora. Mas a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Então vamos passar quilômetros por hora para metros por segundo? Basta dividir por 3,6. 720 km por hora é igual a 200 metros por segundo. As forças que estão atuando ali, tem a normal, que é a reação do banco, da poltrona do avião ao esforço que o piloto está fazendo nele. Então é vertical para cima. E tem essa força, inclusive, deve ser o triplo do peso do piloto, que é a força que a Terra puxa ele para o seu centro, Então, no caso do nosso desenho aqui, vertical para baixo. Sabemos que a força resultante do movimento circular é massa vezes aceleração centrípeta. Gente, força resultante, força centrípeta, Então, quem vai ser? Normal menos o peso. É sempre a força que está no sentido do centro da trajetória menos a que está saindo no sentido contrário ao centro da trajetória. Normal menos o peso, portanto, é a força resultante aí, que é igual a massa. Qual fórmula nós vamos usar para a aceleração centrípeta? V ao quadrado dividido pelo R, pois nos der a velocidade linear do avião. Essa normal, ela tem que ser 3 vezes o peso do piloto. Então, 3P menos P, mv ao quadrado. Então, vai ficar 2 pesos, não é isso? Mais peso é mg. Então, 2mg, que é igual a mv ao quadrado dividido por R. Massa, eu cortei com massa. Quem é o raio, então? Como é que se calcula o raio dessa trajetória? V ao quadrado dividido por 2G. V nós temos, 200. Então, 200 ao quadrado.
dividido por 2G, 2 vezes 10. Fazendo essa conta, o piloto só conseguirá fazer um looping com uma velocidade de 720 km por hora, de modo que a reação da poltrona seja o triplo do seu peso, se esse looping tiver um raio de 2.000 metros. Que tal? Vamos lá pegar o nosso aviãozinho e fazer isso? Eu não posso, mas você na AFA, quem sabe, pode. Vai lá, deve ser muito legal, hein? Vamos resolver um outro exercício de dinâmica de movimento circular uniforme muito comum, o do globo da morte. Uma moto descreve uma circunferência vertical no globo da morte de raio 4 metros. Vamos considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A massa total da moto é 150 kg e a velocidade da moto no ponto mais alto é 12 metros por segundo. Qual é a força que a moto exerce no globo? Qual é a reação do globo ao esforço que a moto está fazendo nele? Bem, ali está a moto fazendo uma volta no globo da morte. Espetáculozão, né? Vale a pena assistir. Lá em cima ela tem uma velocidade V, que foi indicado no exercício, 12 metros por segundo. Bem, quais são as forças que estão agindo ali no conjunto, motociclista e moto? É o peso, que é a força que a Terra puxa esse conjunto para o seu centro, e a normal, que é a reação do apoio ao esforço que se está sendo feito nele. Lembrando que a normal é sempre perpendicular ao apoio e tem o sentido do corpo. Então, força resultante é massa vezes aceleração centrípeta. Ambas as forças apontam para o centro da trajetória, né, o centro da circunferência, então é normal mais o peso, que é igual a m. Vamos usar para aceleração centrípeta v ao quadrado dividido pelo raio, que é o que foi indicado no enunciado ali, a velocidade linear. Sabemos que peso é massa vezes gravidade. A massa foi dada 150 kg, a gravidade foi dada 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade foi dada 12 metros por segundo e o raio foi dado 4 metros. Substituindo todos esses valores, temos que normal mais o peso, 1.500, é igual a massa, 150, que multiplica a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, 12 ao quadrado dividido pelo 4. Fazendo essa continha, vamos encontrar que a reação do apoio, o esforço que a moto está fazendo ali no globo é de 3.900 newton. Legal, moto é divertido, moto é gostoso, moto é econômico e moto é perigoso. Juízo, pilotem com atenção. Uma garrafa contendo água é girada num plano vertical em um círculo de raio R, conforme a figura. Eis a figura aí. Para que o líquido no fundo da garrafa não se derrame quando passa pela posição vertical, qual deve ser a velocidade lá em cima? Gente, quais são as forças que estão agindo nessa água? O peso, a força, né, de origem gravitacional, a Terra puxa essa água para o seu centro, e a normal, uma força eletromagnética, né, de origem eletromagnética, que é a reação do fundo da garrafa ao esforço que a garrafa faz, que a água faz nesse fundo. Força resultante é massa vezes aceleração centrípeta. As duas apontam para o centro, então normal mais o peso é igual a m, massa. Bem, vamos usar para aceleração centrípeta velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Bem, no caso, se nós quisermos a velocidade mínima, vamos considerar que a água pode estar até descendo, caindo um pouco. Ela não precisa estar encostando lá no fundo. Então, nesse caso, a normal pode ser 0. Podemos usar o mesmo raciocínio para o globo da morte. Qual seria a velocidade mínima para o motociclista completar o looping? Bem, a velocidade mínima é quando ele mal estiver tocando lá em cima. Então, a normal é igual a 0. Então, nós temos que peso é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Mas peso é mg. Então, podemos cortar massa com massa. E daí tiramos que velocidade é igual a raiz quadrada de RG. Exatamente. Para você girar uma garrafa
na vertical e a água não cair, a velocidade tem que ser igual a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Para o motociclista fazer um looping no globo da morte com uma velocidade mínima para que ele complete o loop, tem que ser igual a raiz quadrada de RG, raiz quadrada de um documento, RG. Fácil, 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 não é? Pois é, lá está a resposta, é o item D. Um carro de massa 800 kg descreve uma curva de raio igual a 150 metros. Vemos que a curva está na horizontal. O coeficiente de atrito de escorregamento lateral entre os pneus e a pista é 0,6. Qual a velocidade máxima que esse veículo pode ter nessa curva para que ele não derrape, para que ele faça a curva? Vimos ali que já tem a resposta, 108 km por hora. Bem, o que está puxando esse carro para o centro da curva? É a FAT. Então, força resultante no movimento circular é massa vezes aceleração centrípeta. A força resultante ali é a FAT. Sabemos que FAT é μ vezes a normal. μ vezes a normal. Está na horizontal. Então, nesse caso, a normal vai ser igual ao peso, né? Sempre que o corpo está na horizontal e você não tem forças inclinadas, normal é igual ao peso. Bem, peso é massa vezes gravidade. Substituindo, μ é igual a mg, que é igual a massa vezes aceleração centrípeta. Massa, eu cortei com massa, então eu tenho que μg é igual a aceleração centrípeta, que ele quer saber a velocidade linear do veículo, v ao quadrado dividido pelo raio. Então, substituindo os valores, μ 0,6, gravidade 10, velocidade linear é o que queremos e o raio dessa curva é 150 metros. Logo, se ele entrar com uma velocidade de 30 metros por segundo, no máximo, ele consegue fazer a curva sem se derrapar. Se ele entrar com uma velocidade maior, ele não faz essa curva. Beleza? Pois é, eis mais um dos enunciados, um modo diferente de enunciar o terceiro princípio da dinâmica. A toda reação, a toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Você colhe o que você planta, então escolha bem as sementes para que os frutos sejam doces. Gostou? Legal? Deixa um like aí, compartilha para que outros aprendam. Se inscreva, fico muito feliz de ter você no grupo. Fique atento, ative as notificações, estou sempre postando umas coisas bacanas aí. Beijão no coração de todos.